São os curdos, né? Os curdos é um povo que existe há milênios nessa região do Oriente Médio, aí, então está relacionado lá à expansão do Império Otomano, então toda essa região lá que remonta ali ao século XII, século XIII, depois de Cristo. Então essa é a região onde habitam os curdos, certo? Então é o seguinte, ó, alguns países que a população curda está presente, vocês podem ver pelo mapa aí, a Turquia, Iraque, Síria, Irã e também a Armênia, né? E o sonho do povo curdo é a construção de um país. Eles foram ali negligenciados durante o fim da Primeira Guerra Mundial, quando tem, né, o declínio do Império Otomano, e surgem esses países na região do Oriente Médio, ali são países muito recentes, então tem um século de existência, e ali existia a promessa da criação de um país curdo, né? E isso não foi cumprido depois, então toda uma questão geopolítica ali, logo depois da Primeira Guerra Mundial, impede que se formalize a construção de um país para os curdos, né? Então é o maior povo apátrida, eles não têm pátria, eles habitam essa região aí, tem características culturais, né? Tem comuns, língua, costumes, se constitui uma nação, mas não tem um território. Então esses são os curdos. E eles são perseguidos, e você deve lembrar que nos anos 80, lá no Iraque, né, durante o governo lá do Saddam Hussein, inclusive que tem no norte do Iraque, onde habita a população curda, foram usadas armas químicas e biológicas para realmente acontecer, né, fazer um genocídio do povo curdo. E hoje esses povos, né, essas pessoas que habitam o Kurdistão, os curdos, são perseguidos principalmente na Turquia. A gente pode ver pelo mapa que assim, cerca de 14 milhões de indivíduos habitam o leste da Turquia hoje. Então a gente dá uma olhada no mapa aí que a maior parte do povo curdo habita o que é o país Turquia hoje, tá? Turquia, que faz parte da OTAN e tal, Aliança Militar do Atlântico Norte, então muito relacionado aí às questões geopolíticas do Ocidente. E os outros turcos, os outros curdos, na verdade, estão espalhados aí pela Síria, Iraque, Armênia e no Irã. E no Irã, inclusive, eles são perseguidos, tá? Se descobre, é impedido de se manifestar enquanto curdos, porque eles são perseguidos mesmo, são presos. Então, o povo curdo é um povo perseguido no Oriente Médio, e vocês podem ver pelo mapa ali que no norte da Síria, né, aquela faixa ali contígua no norte da Síria, do nordeste até o noroeste da Síria, é onde a gente vai falar sobre essa experiência autônoma de Rojava, certo? E principalmente da participação das mulheres na resistência, na defesa do território contra a expansão do Estado Islâmico. Tá? Então vamos dar uma olhada aí para conhecer um pouco melhor, né, esse detalhe ali, no norte da Síria, que a gente nos interessa agora para falar um pouco, então, do que acontece em Rojava hoje e essa revolução que está muito ameaçada, porque depois da vitória, né, que os curdos conquistam no norte da Síria, essa autonomia, inclusive com a participação geopolítica dos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico, né, eles derrotam o Estado Islâmico nessa região, hoje eles são perseguidos, né, a sua fronteira está sendo ameaçada pela Turquia. Vamos dar uma olhada no mapa para conhecer melhor, então, especificamente essa região de Rojava. Então, pessoas, aqui a gente vai dar uma olhada, né, nessa geografia de Rojava, tá? Rojava, que em curdo significa o oeste. Então, essa região do norte da Síria faz parte do oeste do Kurdistão, né, que envolve aquelas áreas ali da Turquia, do Irã, da Síria, do Iraque, e tem uma parte na Armênia, tá? Então, na Síria fica a oeste, então essa porção territorial oeste do Kurdistão, por isso que é Rojava, né, o oeste. Então, essas são as principais cidades, as principais regiões do norte da Síria, onde estão estabelecido o povo curdo, tá? Então, a gente tem aqui Cizre, a gente tem Kobani, a gente tem Afrin, e essa região foi ameaçada, né? Foi ocupada, inclusive, pelo Estado Islâmico, e o que possibilitou, quer dizer, o que faz com que a resistência curda se organize, né? Se estabeleça militarmente nessa região de forma autônoma, de uma forma socialista, de uma forma feminista, com a participação muito forte de batalhões exclusivos de mulheres lutando nessa região. Então a gente fala a revolução feminista no Oriente Médio, né, está muito relacionado então a esse momento histórico que a gente presencia, né, da resistência curda do norte da Síria e da sua expulsão. Eles conseguem vencer, derrotar o Estado Islâmico. Então isso é muito importante a gente lembrar que é no norte da Síria, então, né, que Rojava significa o oeste, então a parte oeste do Kurdistão, tá? A geografia dessa região, só para a gente ter uma ideia, né? Durante o Império Otomano, ali de século XIII até o fim do Império Otomano, 1920, os árabes nômades entraram na área que hoje é o norte da Síria. E eles já encontraram os curdos locais. Olha só, no século XIII, finalzinho do século XIII, os árabes, quando chegaram no norte da Síria, do que hoje é a Síria, já encontraram os curdos naquela região.
uma importante rota comercial naquela região ali entre Alepo e Mossul, né, e o atual sul do Iraque ali. E entre as duas guerras mundiais, os curdos e cristãos que fugiam da perseguição na Turquia se estabeleceram naquela região ali, tá? Junto com os nômades dessa região, então eles constituíram a maior parte da população que Rojava tem hoje, tá? Em 1923, os vencedores da Primeira Guerra Mundial criaram a fronteira. Então eles criaram uma fronteira de 822 quilômetros entre a Síria e a Turquia, né? Nessa região, então, que está ocupada, né? É ocupada pelos curdos na Síria. Essa é ali uma linha arbitrária e tal, né? Então, assim, hoje os curdos recebem a ameaça, né? Sofrem a ameaça do exército turco, né? Depois deles terem controlado, vencido, expulsado o Estado Islâmico daquela região, cessa o apoio militar estadunidense aos curdos, né? E os Estados Unidos é um aliado da Turquia na região. E como a questão curda é muito complicada, assim, geopoliticamente para a Turquia, porque os turcos jamais vão ceder quase metade do seu território ali para, né, para um Estado curdo, se ele vier a existir. Então, começa a invasão, inclusive, do norte da Síria por milícias financiadas pelo governo Erdogan, que é o atual presidente da Turquia. Então, os curdos hoje, nessa região que a gente está vendo no mapa, sofrem a ameaça não mais do Estado Islâmico. Antes eles eram perseguidos pelo governo sírio e agora são perseguidos, então, por milícias armadas pelo governo turco. Tá? Então isso é importante a gente lembrar. Então, gente, com todos os acontecimentos, né, que rolam na Síria depois de 2011, eventos relacionados à Primavera Árabe e à Guerra Civil, o povo curdo de Rojava viu a possibilidade, né, a janela histórica de tornar aquela região autônoma, Rojava se tornar autônomo, um território curdo. Então, isso é bem importante. Uma outra coisa importante de a gente ressaltar é a ativa participação feminina, ou seja, as mulheres participando do processo revolucionário. Inclusive, a gente vai ter a Unidade de Defesa das Mulheres, né, o YPJ, que em 2017 já contava com mais de 24 mil combatentes, né? Autoestruturada, auto-organizada, com formação militar, formação política. Então, as mulheres lutando contra o patriarcado. Lamentavelmente, o patriarcado é uma característica da sociedade ocidental e do mundo inteiro, né? Mas no Oriente Médio é um peso muito grande sobre a participação das mulheres na vida política daquela sociedade. Então, esse é um fato bem importante da gente ressaltar. E lembrando que a revolução em Rojava está sendo ameaçada, né, principalmente pelos interesses geopolíticos das potências locais, Síria e principalmente a Turquia, que não vê com bons olhos, né, na sua fronteira, ou seja, o norte da Síria, um território curdo autônomo. Então é bom a gente acompanhar e se interessar e pesquisar mais para conhecer um pouco, né, dessa experiência revolucionária do século XXI. Então, pessoas, aqui a gente tem a situação atual da Síria, tá? O mapa está mostrando para a gente aqui em verde as áreas controladas pelo governo sírio. Em amarelo, a região autônoma de Rojava. E a gente já pode perceber que aqueles laranjas ali, aquela parte laranja, né, ao norte da Síria, são áreas que têm a atuação das milícias turcas combatendo os militantes de Rojava, né, e também bases militares, né, aqueles pontos ali, bases militares já do governo sírio. Então, toda essa porção aí, norte, noroeste, em amarelo, que foi o território autônomo conquistado pelo povo curdo de Rojava, está sofrendo ameaça, então, agora, tanto do governo sírio, né, como das forças militares da Turquia. A gente pode ver aquela linha mais escura ali ao norte, é a fronteira, né, o limite entre a Síria, o norte da Síria e o sul da Turquia, tá? Então, essa é a atual situação em Rojava. Por isso que a gente fala, né, que é a revolução ameaçada no Oriente Médio, esse povo que se autoproclamou independente, né, um território autônomo, agora sofre, então, tanto com a pressão da Síria, né, com a atuação da Síria, como também da Turquia. Então, galera, encerrando esse vídeo aqui sobre Rojava, né, então a gente traz uma citação aqui que está lá presente no artigo da Florência Guardi, que é uma pesquisadora e uma das relações internacionais que estuda bem esse movimento. Então, abre aspas, a luta das mulheres curdas não representa simplesmente um novo ativismo baseado na inserção militar, mas se traduz também na tentativa de construir uma sociedade radicalmente anticapitalista e antipatriarcal, centrada em uma epistemologia feminista, né? A citação lá do Ali Itas, de 2018. Então, gente, esse era o vídeo aí sobre Rojava, tá? Então se liga, é um tema muito importante da atualidade. Aí no final dos slides aí vocês vão ter algumas referências, tá? Para saber mais sobre esse importante movimento revolucionário no Oriente Médio.
Aí um fraterno abraço e até a próxima.